Com as bênçãos de Deus, damos início à 132ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Aproveitando, vereador, também que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus lhes disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo, da delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Coloco em discussão a ata da 131ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 131ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 11/2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento do projeto de lei 12/2020. Anuncio a retirada do projeto de lei 12/2020. Anuncio o recebimento do projeto de lei 13/2020. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 6/2020L. Anuncio o recebimento da emenda de número 1/2020 ao projeto de lei 13/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 234 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Bueno Nunes, ocorrido no dia 7 de maio de 2020. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 7 de maio de 2020, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento número 235 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação e ata de pesar de voto pelo falecimento do servidor público municipal Cícero Eusébio da Silva, ocorrido no dia 8 de maio de 2020. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 8 de maio de 2020, Geraldo Atleta, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio, consignação e ata de voto de pesar pelo falecimento do professor de Educação Física e atleta de corridas pedestres Paulo José Vieira Bueno, ocorrido no dia 10 de maio de 2020. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 11 de maio de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora, e Geraldo Atleta, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Bueno Nunes, do senhor Cícero Eusébio da Silva e do professor Paulo José Vieira Bueno. Solicito ao secretário
que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 226 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que é de responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar os recursos públicos, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. 1. Quais os serviços prestados pela empresa Jovelina Manutenção Limitada à Prefeitura de Alumínio? Indicar os locais onde foram realizados os serviços. 2. Quem é o proprietário da empresa? Enviar cópias dos documentos constitutivos da empresa e do contrato firmado. 3. Quais os valores pagos pelo município para a referida empresa? Enviar cópia das notas fiscais e dos empenhos. 4. Qual a modalidade de contratação da empresa Jovelina Manutenção Limitada? Enviar cópia integral do processo de licitação ou dispensa. 5. Qual o departamento responsável pela contratação, fiscalização e recebimento dos serviços? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, Alumínio, 7 de maio de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista a necessidade da Câmara em fiscalizar os recursos gastos no Executivo. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Submeto ao plenário a urgência requerida pelo vereador Dr. Alexandre. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a urgência, o requerimento seguirá o seu trâmite, então. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 227 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que é de responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar os recursos públicos, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Enviar relação de cargos, nomes, salários e os departamentos dos empregos de comissão de fevereiro de 2020 até a data das respostas do requerimento. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, Alumínio, 7 de maio de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista a necessidade da Câmara em fiscalizar os recursos gastos do Executivo. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Submeto a urgência ao plenário. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a urgência ao requerimento. Solicito ao secretário que faça a leitura dos próximos. Requerimento número 228 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que, analisando os contratos no portal de transparência da Prefeitura, identifiquei o contrato com a empresa ACC Tecnologia, Comércio e Serviços Limitada, locação de software, de gestão de processamento de multas, prestação de serviço de manutenção, atualização de programa, administração e arrecadação de multas de trânsito, tendo por representante da empresa o senhor Carlos Henrique de Freitas. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. O senhor prefeito poderia pormenorizar qual a função da locação deste software? 2. Qual a manutenção realizada neste programa? A. Quantas manutenções foram realizadas? B. Enviar ordens de serviço e valores. 3. A locação deste software diz respeito à gestão e processamento de multas? A. Quantas multas de trânsito foram aplicadas desde o início do contrato com a empresa até a presente data, ou seja, desde 5 de agosto de 2019? B. Nos enviar os valores arrecadados com as multas. C. Por qual motivo o portal de transparência, prestação de contas, no ícone Receita de Arrecadação com cobrança de multa de trânsito e sua destinação está desatualizada? 4. O inciso 2.1 do contrato celebra que o presente contrato foi instaurado procedimento licitatório modalidade pregão presencial. Quantas empresas estiveram presentes neste pregão? A. Enviar a relação das empresas presentes. 5. Qual o valor pago para a empresa ACC Tecnologia, Comércio e Serviço Limitada até o momento? 6. A empresa ganhadora cumpre com as obrigações acessórias do contrato? A. Enviar comprovantes de pagamento das obrigações. B. Quantos empregados da contratada atuam nas manutenções deste contrato? C. Enviar cópia do comprovante de registro na CTPS. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 4 de maio de 2020, Anivaldo, vereador. Justificativa.
Solicito a tramitação do presente requerimento em regime de urgência, tendo em vista que o contrato de manutenção, conforme citado, não fica claro em alguns pontos. Enivaldo, vereador. Ao plenário, a urgência requerida. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado a urgência. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 229/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em análise aos contratos no portal de transparência da Prefeitura, identifiquei um contrato de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos PABX e redes de cabos lógicos com a empresa Luiz Ricardo Reina Moreira, ME. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. Quantos PABX existem no prédio da Prefeitura? A. Quantas manutenções ocorreram neste equipamento no período de 2018 a 2020? B. Enviar cópia das ordens de serviços e valores pagos no período para manutenção deste equipamento. 2. O fornecimento de material para manutenções preventivas e corretivas é a responsabilidade da contratada ou do contratante? A. Nos enviar a ordem de serviços e valores dos materiais. 3. O objeto 1 do contrato e seus incisos. A contratada obriga-se a prestar serviço de assessoria, monitoramento, análise especializada, suporte técnico e manutenção de equipamentos e telecomunicações, PABX e rede de cabos lógicos em 42 prédios ou locais da Prefeitura. O que causa estranheza é que o tipo de manutenção mencionado no contrato não condiz com a realidade de alguns dos 42 lugares indicados no contrato, ou seja, A. Quais foram as manutenções realizadas nos 42 locais indicados no contrato? B. Enviar ordens de serviço e valores pagos por cada serviço. C. O fornecimento de material é de responsabilidade da contratada ou do contratante. 4. O inciso 3.2 do contrato fala sobre atendimento em horário comercial das 7 às 17h30. Após este horário é caracterizado atendimento emergencial. A. Existe cobrança extra após o horário comercial? B. Se sim, qual o valor? C. Quantos atendimentos já foram realizados após o horário comercial? D. Nos enviar cópia das ordens de serviço. 5. Qual o valor total do contrato com a empresa Luiz Ricardo Reina Moreira no período de 2018 a 2020? A. Quanto já foi consumido do valor total deste contrato? B. Nos enviar todos os comprovantes de pagamentos realizados para a empresa supracitada que correspondam ao valor consumido do contrato no período. 6. A contratação desta empresa se deu por pregão presencial? A. Quantas empresas participaram? B. Enviar relação dos participantes. 7. A empresa ganhadora cumpre com as obrigações acessórias do contrato, enviar comprovante de pagamento das obrigações. B. Quantos empregados da contratada atuam nas manutenções? C. Enviar cópia dos comprovantes de registro da carteira de trabalho. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 5 de maio de 2020, Enivaldo, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação do presente requerimento em regime de urgência, tendo em vista que o contrato de manutenção, conforme citado, não fica claro em alguns pontos. Enivaldo, vereador. Submeto a urgência ao plenário. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantar. Está aprovada a urgência. Requerimento seguirá seu trâmite. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 230/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a resposta do Executivo pelo ofício 764/2019 ao requerimento 621 de 2019 deste vereador, referente aos valores pagos para a empresa Transporte Vitória Eireli, empresa esta que prestou serviço de transporte coletivo em nossa cidade. Considerando a resposta a este vereador, que o valor pago para a referida empresa foi o valor de R$ 43.722. Considerando que no portal de transparência da Prefeitura Municipal existe outro valor pago para a empresa supracitada, no valor de R$ 159.200,30. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. O valor pago para a empresa Transporte Vitória Eireli, no valor de R$ 43.722, se refere a qual despesa, conforme a resposta ao requerimento 621 de 2019. 2. O valor pago para a empresa Transporte Vitória Eireli, no valor de R$ 159.200,30, se refere a qual despesa. 3.
informar a dotação e os departamentos que os custos foram empenhados. 4. Qual o valor real pago para a empresa Transporte Vitória Eireli durante sua prestação de serviço? A. Ainda existe algum valor retroativo a ser pago? B. Se sim, qual o valor? Sala das Sessões, plenário, vereador Leandro Silva, 6 de maio de 2020, Anivaldo, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação do presente requerimento em regime de urgência, tendo em vista que a resposta do Executivo ao requerimento 621 de 2019 não teve a devida transparência. Anivaldo, vereador. Submeto ao plenário a urgência requerida. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a urgência, requerimento Pela segue ordem, seu senhor trâmite. presidente. Pois não, vereador. Eu peço para discutir o requerimento. Coloco em discussão. Perdão, 5 minutos com a parte, vereador. Obrigado, senhor presidente. Infelizmente, ultimamente, as respostas do senhor prefeito aos meus requerimentos, falo os meus porque eu tenho lido apenas as respostas dos meus requerimentos. Elas não têm tido a verdadeira transparência que deveria ter por parte do chefe do executivo. Quando não vem com mentira, vem ocultando valores. Mentira eu falo porque teve requerimento que foi respondido, que ao chegar no local onde havia se informado, havia feito a manutenção, chegando no local, está lá ainda o buraco aberto, está lá ainda o serviço a ser feito. E a resposta do requerimento é que serviço executado. Agora, o pior para mim de todos, nesse momento, além de outros que já veio a resposta da festa dos professores lá no Condoville, que não respondeu aquilo que eu perguntei por requerimento, e agora a resposta sobre o valor pago a Transporte Vitória Eireli, a empresa a qual prestou péssimo serviço aqui no nosso município, ao ponto de quase matar pessoas aqui no nosso município, por ônibus sem freio, ônibus que não fechava a porta e assim por diante. Me vem essa resposta que o valor pago foi de R$ 43.722. Olhando o portal de transparência, o valor real pago até o momento foi de quase R$160 mil. Então a pergunta ao requerimento é: por qual motivo não foi respondido isso na data em que foi solicitado ao senhor prefeito a resposta referente ao pagamento a essa empresa? Por qual motivo houve, por parte do executivo, ocultar o pagamento real à empresa? Então a gente solicita aqui ao senhor prefeito que nos responda com clareza aquilo que o município deve saber dos valores pagos por aquela empresa que não tinha ônibus. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Requerimento 230, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento número 231/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que é dever do legislativo fiscalizar os gastos do executivo, dentre outros, considerando que este vereador, em averiguação no site de transparência da prefeitura, observou gastos com diversas empresas em 2020, com CNPJs vinculados a propagandas e publicidades, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. Poderia o executivo informar detalhadamente ao que se refere os gastos lançados no site de transparência como segue? A. Fábrica de Produções e Serviços de Propaganda e Publicidade Limitada, EPP, CNPJ 00622-315/1000 ao contrário 2, valor R$15 mil. B. Tiago de Oliveira Queiroz, CNPJ 16.740.622, ao contrário 38, valor R$16.992. C. TJS Editora Jornalística Limitada, CNPJ 24.796.188, ao contrário 94, valor R$16.230. D. Diário de Sorocaba, Jornal e Edição Limitada, valor R$17 mil. E. Alumigraf Informática e Artes Gráficas Limitada, 2 pagamentos realizados, um no valor de R$4.260 e o outro no valor de R$1.007,20. F. Gráfica
Cistian Limitada, 3 pagamentos, R$ 8.377,50, R$ 3.975 e o outro pagamento de R$ 388. Nos enviarem as cópias das notas fiscais de cada pagamento. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 2 de maio de 2020, Anivaldo, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação do presente requerimento em regime de urgência, tendo em vista que foram encontrados gastos com várias empresas de propaganda, publicidade e gráficas. Anivaldo, vereador. Submeto a urgência ao plenário. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, ou os contrários, querendo se levantar. Está aprovado o pedido de urgência, o requerimento segue seu trâmite. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 232 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que, analisando o portal de transparência da Prefeitura, identifiquei que havia um pregão presencial para registro de preços número 6 de 2020, processo número 13 de 2020, objeto, locação de veículos tipo ônibus para transporte público municipal, que ocorreria no dia 29/4/2020, às 14 horas. Porém, o mesmo foi suspenso. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. Por qual motivo houve a suspensão do pregão? 2. Nos enviar a cópia do edital para análise. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de maio de 2020, Anivaldo, vereador. Justificativa, solicito a tramitação do presente requerimento em regime de urgência, tendo em vista que hoje temos a empresa Spraymaster, que aluga ônibus urbano para a nossa cidade. Anivaldo, vereador. Submeto a urgência ao plenário. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado aprovada a urgência, o requerimento seguirá seu trâmite. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais. Requerimento número 233 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que é de responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar os recursos públicos, requeiro a mesa, ouvido do plenário, ao senhor oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Enviar relação da empresa responsável pela limpeza do pronto-socorro contendo nome da empresa e CNPJ. B. Informar nomes e quantidade de funcionários. C. Enviar cópia do contrato. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 7 de maio de 2020, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Justificativa, solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista a necessidade da Câmara em fiscalizar os recursos gastos no Executivo. Dr. Alexandre Amaral, vereador. Submeto a urgência ao plenário. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a urgência, segue o requerimento do seu trâmite. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento número 236 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as recentes intervenções que a Prefeitura Municipal realizou em algumas ruas do bairro da Areia Branca, como o fechamento das entradas da represa para evitar aglomerações de pessoas e o patrulhamento de alguns pontos, considerando que após os serviços, em alguns locais foi deixado grande quantidade de terra solta, considerando que o caso venha a ocorrer precipitação pluviométricas nestes locais, ficarão intransitáveis. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que se realize o cascalhamento dos pontos onde há terra solta sobre a pista de rolamento, evitando assim, em um futuro próximo, transtornos aos moradores e demais pessoas que utilizam a via? B. Se sim, quando? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 8 de maio de 2020, Edmo Bofete, vereador. Justificativa, solicito a tramitação do presente requerimento em regime de urgência, tendo em vista que o caso ocorra precipitações na região, onde os moradores do bairro daquela localidade ficariam impossibilitados de saírem de seu bairro. Edmo Bofete, vereador. Submeto ao plenário a urgência requerida. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a urgência. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais. Requerimento número 237 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as restrições impostas pela pandemia do Covid-19,
que justificam a tramitação emergencial do presente requerimento. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade da implantação do sistema de transmissão online do velório, conforme notícia anexada. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio 7 de maio de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Submeto ao plenário sobre a urgência requerida. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovada a urgência. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. 5 minutos com uma parte. Na verdade, só compartilhar com os colegas esse requerimento. Fala aí sobre a transmissão de velórios. Parece algo impensável até algum tempo, mas que hoje já é praticado em velórios aí, em grandes cidades, em determinados velórios. Inclusive, é um serviço disponibilizado que tem um custo alto até para o familiar, para os familiares daquela pessoa. Mas esse requerimento parte, por quê? Porque por conta das restrições impostas pelo Covid, além do tempo do velório ser muito reduzido, também existe a restrição do número de pessoas, né, que podem estar frequentando o velório em si. Então, algumas igrejas nos procuraram justamente para que fosse pensado nesse sistema que já existe, como eu disse, para que as igrejas também possam fazer o trabalho de funeral, que é chamado, para que possam compartilhar, para que os parentes de longe, já que o tempo de sepultamento é muito pouco, possam acompanhar o velório e possam também fazer esse trabalho divino, como é chamado pela maioria das igrejas, que é o trabalho de funeral. Então, é evidente que não é uma transmissão ao vivo com som, existe um critério, tanto que a gente junta um modelo do sistema de transmissão com requerimento, deixando essa sugestão aí para o Executivo. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa, Enivaldo aprovo, Geraldo Atleta, Bengala, Aprovo. doutor Alexandre Amaral, Aprovo. Beto, Renatinho Watanabe, Aprovo. Edmo Bufete. Aprovo. 37 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento número 238 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que é de responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar os recursos públicos, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Informar o número de pessoas do município que depende do SUS. 2. Informar os números de ambulâncias que realizam o transporte de pacientes do município. 3. Qual é o valor repassado pelo governo para o SUS do município? 4. O Departamento da Assistência Social faz parte do SUS? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio 7 de maio de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista a necessidade da Câmara em fiscalizar os recursos gastos do Executivo. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Submeto ao plenário a urgência requerida. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado a urgência. Solicito que faça a leitura dos demais. Requerimento número 240 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Para fins de conhecimento deste vereador, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Informar a quantidade de máscaras adquiridas pelo município, bem como enviar apontamento de valores e o nome da empresa que forneceu. 2. Enviar cópias das cotações de eventuais empresas para a venda. 3. Informar a quem serão destinadas as referidas máscaras e, se destinadas à população, como foram entregues. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio 11 de maio de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista a necessidade da Câmara em fiscalizar os recursos gastos no Executivo, doutor Alexandre Amaral. Submeto ao plenário a urgência requerida. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado a urgência. O requerimento seguirá o seu trâmite. Mais algum requerimento, Nivaldo? Tribuna?
Leitura do expediente recebido diversos. Anuncio o recebimento do requerimento 674/2020 do deputado Gil Diniz. Passamos ao tema livre, onde temos inscrito para uso da palavra por 15 minutos o vereador Enivaldo Jesus. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, meu boa noite. Como os colegas puderam presenciar nesse momento em que eu li alguns requerimentos de minha autoria, e aqueles também nos acompanham, a respeito da fiscalização no portal de transparência da Câmara, da Prefeitura, desculpa. Por se tratar de portal da transparência, então tem que ser transparente, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, onde todos têm acesso ilimitado às informações contidas ali dentro. E tem todo o direito também e o dever de solicitar qualquer tipo de informação que a pessoa não se contentar com o que está informado. Por isso se chama portal da transparência. Mas em observando o portal de transparência da Prefeitura Municipal, no que diz respeito a pagamento a horas extras, me chamou muito a atenção nos valores pagos, principalmente os valores pagos a alguns departamentos e os valores pagos até o presente momento, no ano de 2020. Valores esses que são estrondosos, assustadores, valores esses que foram pagos de forma, lógico, eu quero deixar bem claro aqui, para todos os servidores, todo trabalhador, ele é digno de receber o seu salário, todo trabalhador tem o direito, perante a CLT, de fazer a sua hora extra, tem o direito de receber o seu salário. Porém, cabe ao chefe do executivo, cabe aos responsáveis dos departamentos que autorizam as horas extras, fazer uma gestão sobre essas horas. E não simplesmente deixar uma torneira aberta como está acontecendo no nosso município de Alumínio. Valores esses que eu quero apresentar aqui nessa noite. Eu puxei rapidamente os valores que foram pagos de horas extras no ano de 2019. Eu fiz uma puxada rápida agora há pouco, porque eu estava focado no ano de 2020. Porém, em 2019, foram pagos horas extras, ou seja, hora extra 50%, hora extra 100%, hora extra de plantão, hora extra 100%, parágrafo 4º, artigo 71, e assim também para 50%, parágrafo 4º, artigo 51. No ano de 2019, segundo o portal de transparência da Prefeitura Municipal, foram pagos R$ 901.888,63. No ano de 2019. Agora, no ano de 2020, nós estamos falando em 4 meses de pagamento de horas extras aos servidores públicos. Vou deixar claro aqui mais uma vez. Eu estou informando os valores de horas extras pagos, que foram pagos aos servidores. E esses servidores pagos aqui diz respeito a toda a folha de pagamento da Prefeitura. Cabe quem quiser entrar lá e olhar caso a caso. Não vou expor nome, mas apenas os valores que foram pagos. Até o presente momento, 4 meses, janeiro, fevereiro e março, foram pagos em horas extras R$ 774.847,47. Isso pago até o presente momento de horas extras para todos aqueles que fizeram as suas horas extras dentro do município. Agora, o que me chama a atenção são os valores de horas extras pagos para a educação, no mês de março e no mês de abril. Nós tivemos o mês de março, aproximadamente a partir do dia 20 de março, se não me falha a memória, eu solicito a professora Meire, se não me engano, acho que foi dia 20 de março que as aulas foram encerradas, professora Meire. No governo do Estado, na parte, vereador. Com certeza, professora. Vereadora. No governo do Estado, ela foi encerrada no dia 18, né?
E eu acredito que o dia 20 era sexta-feira, então foi a partir do dia 23 no município. Se eu não estiver enganado, porque eu não estou com o calendário aqui, mas foi a partir do dia 23. Obrigado, vereadora. Então, no mês de março, no mês de abril, ou melhor, mês de março, nós estamos falando aqui da folha de pagamento da educação. Isso aqui está no portal de transparência da Prefeitura Municipal. No mês de março, foram pagos R$ 23.317,30 de horas extras. R$ 23.317,30 pagos horas extras para auxiliar de serviço de educação 2, secretário de escola, inspetor de alunos e assim por diante. No mês de abril, vamos para o mês de abril, abril de 2020, o mês passado. O mês passado nós não tivemos aulas presenciais. Nós temos horas extras pagas aqui para professor de educação física. Nós temos horas extras pagas aqui para professor substituto. O valor no mês de abril, nós temos o valor pago até o presente momento, o total de R$ 10.360,53 pagos de horas extras no mês de abril. Então aqui a gente pergunta, qual é a seriedade que está levando dentro desse município com combate ao Covid-19? Qual é a seriedade? Precisava de ter pago horas extras? Isso quem tem que responder é o prefeito. E eu estaria apresentando um requerimento aqui, questionando ele a respeito desses pagamentos que foram realizados. Não estou aqui questionando se o funcionário público trabalhou ou não. Estou questionando aqui o valor pago. Se o funcionário realmente trabalhou, que ele mostre para nós onde ele trabalhou e por qual motivo foi feito essas horas extras. Agora aqui eu quero levantar uma informação. As horas extras que foram pagas para o Departamento de Saúde. O Departamento de Saúde, nós sabemos, estão combatendo, estão atuando dentro do nosso município, mas eu quero só lembrar que até o momento nós temos 2 casos de Covid-19 dentro do nosso município, e pessoas estas que estão sendo tratadas, pessoas essas que estão, até onde eu tenho informação, estão reagindo muito bem aos tratamentos. Mas o valor pago de horas extras, o mês de março e o mês de abril, eu só quero fazer uma outra seleção aqui para ter certeza que a minha fórmula não está errada. Dentro desses 2 meses, março e abril, foram pagos de horas extras R$ 187.469,88. Aqui pagos a motorista de ambulância, auxiliar de enfermagem, médico plantonista e assim por diante. A todo o pessoal da saúde entre março e abril. Mês de abril. Nós temos o valor pago no mês de abril em horas extras ao Departamento de Saúde. 108 mil, mês de abril, 108.742,58 reais, pagos de horas extras a todos aqueles que trabalham no Departamento de Saúde. Então, o questionamento que eu levanto aqui nessa noite, será que todo esse dinheiro investido em horas extras não poderia ter sido investido de uma outra forma diferente para o município, tendo em vista que até o presente momento nós temos 2 casos de Covid-19 dentro do nosso município? Como o requerimento do Dr. Alexandre fez muito bem elaborado, quais são os gastos que foram feitos até agora, os investimentos que foram feitos até agora? O que nós mais vemos aqui no nosso município são pessoas reclamando que não estão sendo atendidas conforme realmente precisam ser atendidas. Pessoas que têm as suas consultas, que estavam há tempo esperando para se passar por um médico, por um especialista, que foi desmarcado. As suas consultas foram desmarcadas. Então nós vemos uma má administração do dinheiro público. Dinheiro esse que poderia ter sido gasto de uma outra forma dentro do nosso município. Ainda, nós temos aqui também horas extras pagos
a motoristas de ônibus. Nós temos aqui também, no mês de março e no mês de abril. Sabemos que até hoje não tem nada certo do transporte público dentro do nosso município. Acabei de ler um requerimento de um valor pago que o prefeito havia dito que havia pago, porém o valor era outro. Agora, vou apresentar um outro requerimento ao senhor prefeito, referente ao transporte urbano, mas o valor pago até o presente momento, em março e abril, foram um total de R$ 37.618,45 de horas extras pagas aos motoristas. Somente no mês de abril, este último mês que nós fechamos agora, R$ 18.244,96. Esse é o valor pago de horas extras aos motoristas. Quero dizer mais uma vez, para que fique bem claro, para que depois aqueles que defendem o prefeito, que fala que vereador só sabe falar mal do prefeito, como teve uma moça que entrou na minha página e falou que eu só sei falar mal do prefeito, falar a verdade não é falar mal. Falar a verdade é expor que uma administração não está sendo feita correta. Se fizer corretamente, será aplaudido e reconhecido, não tenha sombra de dúvida. Mas quando nós olhamos e vemos que existe essa má administração aqui, em relação ao dinheiro público, isso tem que ser mostrado às claras. Isso tem que vir à tona. Então, mais uma vez eu quero dizer, aos servidores públicos que fizeram, que trabalharam, têm o direito de receber sim, porque trabalharam, acordaram cedo, fizeram as suas horas extras, e têm todo o direito de receber. Agora, quem é o gestor de vocês é que tem que colocar a mão na consciência e saber que todos nós estamos batalhando para que nós consigamos reduzir ao máximo os gastos para que seja investido na saúde dentro do nosso município. Para que possamos atender a cada bairro as suas solicitações. Areia Branca, prefeito abandonou. O prefeito abandonou a Areia Branca, assim como outros bairros também, estão abandonados. Você vai na Areia Branca, está lá aquelas canaletas, quase sendo arrancadas pela chuva. Diversas vezes requerimentos foram feitos aqui, nós vamos arrumar, nós vamos fazer. O povo está lá abandonado. E o senhor prefeito gastando fortunas aqui com horas extras. Então, senhor prefeito, a gente pede ao senhor, tenha um pouco mais de consciência com o dinheiro público. Vamos investir o dinheiro público da forma correta, como tem que ser gasto, principalmente nesse momento, onde a sociedade, das áreas rurais, estão clamando por um prato de comida. E nós estamos vendo aqui que motorista ganhando aí R$ 3.539 de horas extras. Então isso é um absurdo. É um absurdo nesse momento que nós estamos passando. Então a gente pede aqui que o senhor prefeito possa fazer alguma coisa em relação a estas horas extras. Dentro do Departamento de Saúde, tiver que fazer, vamos fazer. Mas eu vejo que no presente momento, na atual circunstância, em que o nosso município está atravessando essa batalha do Covid-19, não teria necessidade de tanto gasto com hora extra nesse momento. Esse é o que eu tinha a compartilhar nessa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não. Se não há nenhum colega inscrito aí na Tribuna Livre, solicito ser suprimido o intervalo. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir o intervalo. Em discussão. Um vereador querendo fazer outra palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica suprimido o intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 9/2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Solicito também ele que assuma a presidência ali da cadeira dela mesmo, para não ter que fazer a troca. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço a retirada desse projeto por uma sessão, porque a resposta ao mesmo não foi protocolada até findado o expediente. E está pendente de resposta de um requerimento para a gente ter as informações necessárias para a aprovação do projeto. Peço retirada por uma sessão. Coloque em discussão o pedido de retirada do vereador Eduardo do projeto por uma sessão. Em discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo para retirar o projeto, a discussão do projeto por uma sessão. Retirado por uma sessão, anuncio agora a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 9/2020. Discussão única do projeto de lei 11/2020. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos para a deliberação da discussão única do projeto de lei 13/2020 e da discussão única do projeto de lei 6/2020-L. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrado, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 107ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Dr. Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Antes de dar início à ordem do dia propriamente, só justificar aqui, Miguel, se puder colocar na imagem aí o Bengala e o Renatinho, para que as pessoas também possam ver. Com medida de distanciamento, a gente mudou aqui a maneira como a gente ficava na Câmara Municipal. Os vereadores têm participado das votações, das sessões, só que de um outro lugar. Então, agora, dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 13/2020, que concede revisão geral anual da remuneração de servidores públicos municipais. Solicito e do subsídio do prefeito e vice-prefeito. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Mensagem número 13/2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Encaminhamos à deliberação desta edilidade o incluso projeto de lei número 13/2020, que concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e subsídios de que trata o artigo 37, inciso 10º e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, relativa à database do mês de maio de 2019 e da outras providências. O projeto em pauta estabelece em 4,46% o índice para a revisão geral anual dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes políticos do município de Alumínio. Índice este apurado no período de maio de 2019 a abril de 2020, de acordo com o artigo 1º da Lei Municipal número 738, de 25 de junho de 2003. Expostas assim as razões da iniciativa, submeto o assunto, certo de que os senhores edis, no seu alto grau de entendimento, aprovarão a matéria em pauta, a qual solicitamos tramitar de forma estabelecida no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 13/2020. Concede revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais e subsídio de que trata o artigo 37, inciso 10º e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, relativa à database do mês de maio de 2020 e da outras providências. O prefeito do município de Alumínio, no exercício das suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes políticos do município de Alumínio que tratam o artigo 37, inciso 10º e o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, majorador em 4,46% e em conformidade ao artigo 1º da Lei Municipal número 738, de 25 de junho de 2003. Artigo 2º, o disposto no artigo 1º dessa lei refere-se à data base de 1º de maio de 2020. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias orçamentárias suplementadas se necessário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2020. Prefeitura Municipal de Alumínio, 8 de maio de 2020, Antônio Piacentini, prefeito municipal.
Solicito ao secretário que leia a declaração de impacto. Declaração. Declaramos para fins de atendimento ao item 2 do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que o aumento da despesa para atender o projeto de lei número 13 de 2020 foi previsto na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatível com o Plano Plurianual. Por ser verdade, firmo a presente declaração. Prefeitura Municipal de Alumínio, 8 de maio de 2020, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Eu coloco em discussão o projeto de lei. Em discussão. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. E salientar que o senhor prefeito, né, vem cumprindo a lei municipal com reajuste. Então que não fique, né, é um pedido, fazendo isso ou boba, porque cumpre a lei. O vereador Edmo, inclusive, tinha perguntado na outra semana. Mas assim, o que eu queria falar aqui com relação a subsídio, a salários do servidor público, o servidor público de carreira, ele merece ser reconhecido, merece ter seus direitos garantidos. E o que a gente pede aqui para o senhor prefeito, evidentemente aprovando o projeto, é a cautela e zelo no que tange a folha de pagamento. E por que eu digo isso? Porque eu queria mencionar, quando se fala de subsídio, o processo judicial 1751 de 2013, da Vara do Trabalho de São Roque. Esse processo foi julgado em março, agora no mês de março, ele foi julgado. E ele dá uma diferença salarial para os servidores referente aos anos de 2012, 13, 14 e 15. Com relação à aplicação de índices não aplicados corretamente à época. E por que eu digo isso? Porque o processo, o TST já não admitiu esse recurso da Prefeitura. Ele não foi admitido, não foi para Brasília. E por quê? Porque não há nenhuma violação de lei plausível naquele processo. O que quer dizer isso? Que esse processo, muito em breve, ele vai chegar aqui na Prefeitura. E é um assunto urgente, que no passado a gente tratou e sugerindo ao senhor prefeito, que inclusive sentasse com a autoridade. Aqui em Alumínio parece, né, que a Prefeitura não respeita a entidade sindical, mas os servidores possuem uma entidade sindical, que sente com a entidade sindical correta, tanto que esse anúncio não foi, esse aumento aqui, que hoje é menor, inclusive, do que anunciado, não foi anunciado pelo sindicato, mas que sente com o sindicato nesse processo, porque o sindicato é o autor da ação, para que possa se estudar uma hipótese, tal como outros municípios, inclusive o Tribunal do Trabalho fez vários acordos com municípios durante esse período da pandemia, para que comece a se falar como a Prefeitura de Alumínio vai aplicar esses reajustes, que são acumuláveis por 4 anos e que refletem numa folha de pagamento que já é pesada hoje. E a verdade é o quê? Que o município não tem mais por onde brigar. Não tem mais o que se fazer processualmente. Chegou a hora agora é liquidar o que deve e pagar. Todas e quaisquer medidas que o Executivo tentar adotar agora, não vai conseguir, porque, como eu disse, sob a CLT, sobre a norma processual que existe no país, não se cabe mais recurso. Hoje se caberia aí, talvez, recurso extraordinário ou, me perdoe, uma ação rescisória que o município teria que depositar 40% lá do crédito, ou seja, e ainda se perder tem que pagar isso aí mais do que foi condenado. Então, eu falo porque é uma área que eu atuo e atuei muito. Chega um momento que o processo não tem mais por onde você correr, e esse processo já foi julgado em primeira instância, foi julgado em segunda instância, e o TST já ainda admitiu o recurso. Ou seja, não há violação de lei, não há contrariedade jurisprudencial, o mérito não se pode mais analisar. Resumindo, a Prefeitura tem que cumprir. Demorar o cumprimento desse projeto é pagar 1% a mais de juros sobre o valor total. Então, assim, é evidente que o tema não foge com relação ao projeto que fala de subsídio, porque está relacionado à questão de subsídio de servidor. O que a gente reforça aqui mais uma vez, em nome do servidor público, em nome aqui da Câmara Municipal, como prestando um apoio para o Executivo, que dê uma atenção a esse processo. Por quê? Porque não tem mais o que ser feito. Não há mais o que ser feito. Tem que ser chamado os sindicatos, colocar os advogados para conversarem, se fazer uma conta do que se deve e se buscar uma alternativa de conciliação.
Porque a hora que chegar aqui precatório, que chegar, a cidade não tem como pagar. Porque a sentença, inclusive, manda implantar o reajuste. As diferenças você discute, mas a folha de pagamento vai sofrer um impacto muito, muito grande. Porque a sentença manda implantar os reajustes não concedidos já. Então, mas o que a gente vê não são esse tipo de preocupação. As pessoas não estão preocupadas, as pessoas estão preocupadas com as eleições. Tamanho é o número de horas extras, Enivaldo. O servidor que trabalha, hora extra não é bom para ninguém. Tanto que a lei estabelece um limite de 2 horas extras por dia. Apenas 2 horas extras por dia. Mas a gente vê aqui pelo número que as pessoas trabalham talvez até mais do que 24 horas por dia. Porque o número é demais. E isso tem a ver com relação ao impacto na folha. Então a gente não cobra a hora extra, primeiro que ela faz mal para a saúde do trabalhador. Mas a gente sabe que o trabalhador também, às vezes, ele precisa da hora extra, porque é a renda, já fala, é a renda extra que ele tem, né? Mas o grande problema são as horas extras, dos quais a gente não vê efetivamente nenhum retorno. Que a gente não vê uma hipótese. Eu não consigo entender, por exemplo, uma pessoa que trabalha no RH de uma empresa, de repente, receber um número absurdo de hora extra. Um cara que diz que trabalha no esporte e receber número de hora extra com as quadras fechadas do município e sem nenhuma atividade. Então, o que a gente pede aqui na aprovação desse projeto, corrigindo o índice aqui que é menor do que o prefeito anunciou, e a gente sabe que existe uma prerrogativa legal que se o índice é esse, ele não poderia dar, mas que olhe para o servidor, respeite a entidade sindical, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e chame o sindicato como autor da ação. Por quê? Porque ele vai ter que sentar para conversar. Não tem mais para onde ir. Então, agora o que nós vemos? Estão preocupados com isso? Não estão. Isso aqui vai impactar profundamente o orçamento da cidade. As pessoas estão preocupadas em fazer contratação de auxiliar de gabinete durante o Covid-19 da pandemia. Se tem contratação de médico, tem contratação de enfermeiro, vai contratar faxineiro para fazer isso ou aquilo, mas tem cada contratação aí, as pessoas não sabem o que fazer, contratando cargo de comissão, uma altura dessa do campeonato, numa circunstâncias dessa. Sabe, então, é evidente que a gente aprova, é o requisito que a lei não está dando mais, nem menos, está dando o que a lei determina, está cumprindo a lei. Teve outros prefeitos que não cumpriram? Tiveram outros prefeitos que não cumpriram. Está aqui o resultado, né? Que vai sobrar, não importa, vai sobrar para a população de Alumínio, que vai ter que tratar o problema. Então a gente roga ao senhor prefeito, é evidente que a gente vai aprovar o projeto, mas que olhe com carinho, que sente com o seu departamento jurídico, que olhe com carinho esse processo. Toda vez há rumores aí, vai cair o processo, esse mês implanta, outro mês implanta. Todo mês alguém fala isso. Principalmente quando o processo dá um andamento processual lá no site do TRT15. Mas a gente não vê quem deveria realmente se preocupar, quem vai pagar, se movimentar para resolver isso. Que agora era a hora de sentar com o servidor, era a hora de sentar com o sindicato e começar. Tamanha já que esse processo está maduro, está passando do ponto, de começar a pensar como vai pagar o servidor. Como que vai pagar esse subsídio atrasado, que não foi aplicado, como vai aplicar ele na folha e como vai pagar o que tem acumulado. Então é o que a gente tinha a somar, senhor presidente, ia fazer esse uso na tribuna. Agradeço pela atenção com relação à aprovação aqui, à discussão aqui no plenário, na discussão do projeto. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra. 15 minutos com a parte, vereador. Projeto, antes de mais nada, a gente tem que lembrar, demorou bastante para vir, poderia ter vindo antes, minha opinião. Segundo ponto que a gente tem de analisar é que o prefeito fez um vídeo lançando um valor sem estudo nenhum e teve que retirar o projeto e apresentar outro readequando o valor. Isso já demonstra a falta total de planejamento do executivo. Anuncia, retira e diz como sempre aquilo que diz num primeiro momento. Uma observação importante que tem de ser feita aqui sobre esse projeto, que a declaração de impacto financeiro vem assinada somente pelo prefeito municipal. O diretor de finanças não assina, não coassina
o documento com ele, né? E óbvio, falando tudo isso, deixando já adiantado que vou votar favorável a esse reajuste do servidor público, porque entendo que o servidor tem que ser tratado com respeito. Mas quero dizer isso porque é temerário sempre uma informação dessa, porque quem é técnico da área não é o prefeito, é o diretor de finanças. É dele, então, que a gente espera ver prosperar um pacto financeiro. São pontos. Quando eu vou falar de servidor, eu sempre falo com propriedade, primeiro, de quem é servidor público de carreira do Estado de São Paulo, que sabe o que sofre quem está do lado de cá do balcão, com o desgoverno, tanto da esfera federal, estadual e, por vezes, da municipal. Eu vendo algumas sessões aí, eu me recordei de uma sessão que eu falava do governo do Estado, que os funcionários em estado de luto e tal, prevendo até algumas situações com relação ao servidor público de carreira do governo do Estado. Agora vamos vir aqui para o município de Alumínio. Desde 2015, e acho que daquele mandato, quem estava aqui, o Geraldo estava em todos os mandatos, doutor Alexandre Beto e eu, os 4 vereadores estavam. Na Câmara Municipal, nós mantivemos sempre o reajuste salarial de acordo com os índices aos funcionários. Mas a gente aplica desde 2015 e permanece até 2020, passando por essa gestão, o reajuste aqui na Câmara somente ao servidor público municipal, só o da Câmara, que é o servidor público da Câmara. Por que eu repito servidor público? Porque desde 2015 não se aplica o reajuste ao subsídio, ou seja, aos vereadores. E a Prefeitura, desde então, continua praticando isso. Já poderia ter tomado como exemplo, já que as pessoas estão sempre apontando o dedo à Câmara Municipal e muitas das vezes esquecem do prefeito municipal e das ações do Executivo. Como exemplo, o prefeito, num momento como esse, deveria mandar, de forma exemplar, um pedido de reajuste para os funcionários públicos, tirando ele dessa faixa de reajuste. Deveria ser ação dele, partir de lá o projeto de lei como forma de exemplo. Como ele não o faz, nós vamos fazer uma emenda aqui, discutimos todos os vereadores, para retirar o prefeito e vice-prefeito desse reajuste que vai ser aplicado somente ao funcionário público. Repito, o projeto poderia ter chegado antes, com valores adequados e ter chegado antes. Chega tarde, o prefeito atrasou para enviar esse projeto. Que pode, de repente, ter reflexos negativos exatamente porque o prefeito demorou. E demorou muito. O projeto foi encaminhado na sexta-feira para a Câmara Municipal. Foi retirado hoje. Foi retirado hoje pela manhã o projeto porque estava errado. Estava errado, ele retirou, falou besteira, anunciou, viu que errou, retirou o projeto. Voltou o projeto hoje. Hoje o projeto está sendo recebido numa sessão, convocado sessão extraordinária para sua votação e convocada outra sessão para sua redação final. Hoje, tudo no mesmo dia, nós fizemos isso. Então, a Câmara votou o projeto no dia que o recebeu. No dia que o recebeu, votou seu projeto. Que fique bem claro isso, para que depois as pessoas não tenham dúvida. A Câmara vota o projeto no dia que o recebeu, de forma célere e rápida em favor dos servidores públicos. Então, aplicada essa emenda, retirando o prefeito, para que faça algo que a Câmara faz de forma exemplar desde 2015 ou 2014, eu acredito que seja desde 2015, e que repete nesse mandato com todos os vereadores que estão aqui presentes. Então, começou 2017, 18, agora 19 e 20. Nos 4 anos nós fizemos a aplicação de reajuste pro servidor público. Pro servidor público, único e exclusivamente para o servidor público. Demos exemplo aqui, exemplo que o prefeito não seguiu em nenhum dos anos e que agora a gente vai retirar por emenda, porque deveria partir dele, do Executivo, essa iniciativa. São só essas minhas considerações, presidente.
Então, o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Estou na presidência já, Val. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Benivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Projeto de lei 13/2020 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda 01. Emenda número 01 de 2020, ao projeto de lei número 13 de 2020, de autoria do Executivo, que concede revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais e subsídio de que tratam o artigo 37, inciso 10º, e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, relativa à database do mês de maio de 2020 e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, a emenda do projeto de lei número 13 de 2020 passará a ter a seguinte redação, onde se lê: concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e subsídio de que tratam o artigo 37, inciso 10º, e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, relativa à database do mês de maio de 2020 e da outras providências. Leia-se: concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, relativa à database do mês de maio de 2020 e da outras providências. O artigo 1º do projeto de lei número 12 de 2020 vigorará com as seguintes modificações, onde se lê: artigo 1º, fica concedido a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes públicos do município de Alumínio, de que tratam o artigo 37, inciso 10º, e o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, majorados em 4,46%, em conformidade ao artigo 1º da Lei Municipal número 738, de 25 de junho de 2003. Leia-se: artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais do município de Alumínio, de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, majorados em 4,46%, em conformidade do artigo 1º da Lei Municipal número 738, de 25 de junho de 2003. Sala das sessões, plenário vereador Leandro Silva, 11 de maio de 2020, Eduardo Delegacia, vereador. Justificativa: neste período de pandemia causado pelo Covid-19, em que todos os agentes políticos estão dando sua colaboração, é essencial que o prefeito e o vice-prefeito também o façam. Os vereadores, de acordo com a resolução da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o ato da presidência desta Casa, darão a sua colaboração também, com a redução de 30% de seus subsídios. Não custa mencionar que desde 2015 não se aplica reajuste ao subsídio de vereador, mantendo-se somente aos servidores da Câmara Municipal. Eduardo Delegacia, vereador. Coloco em discussão a emenda. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Emenda número 1 ao projeto de lei 13 de 2020, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da discussão única do projeto de lei 6/2020L. Projeto de lei número 6/2020L. Dispõe sobre revisão anual do salário dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alumínio. A Câmara Municipal de Alumínio aprova, artigo 1º, ficam revistos em 4,46% o salário dos servidores da Câmara Municipal de Alumínio, de que trata o artigo 37, 10º da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão de reajuste de que se trata
O caput deste artigo não se aplica ao subsídio de vereadores. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias orçamentárias suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2020. Câmara Municipal de Alumínio, 8 de maio de 2020. Eduardo de Jesus Melo, presidente. Professora Meire Barbosa, vice-presidente. E Anivaldo, primeiro secretário. Justificativa. Este projeto visa proporcionar aos servidores da Câmara Municipal compensação, recomposição de salário, que trata o artigo 37, 10º da Constituição Federal. Ressalta-se que o referido projeto não se aplica ao subsídio dos vereadores. Eduardo de Jesus Melo, presidente. Coloca em discussão o projeto de lei. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofetti. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos para a deliberação da redação final do projeto de lei 13/2020. Nada mais havendo tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 108ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao secretário, vereador Enivaldo de Jesus, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Dr. Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofetti. Dando início à ordem do dia, nós temos a redação final do projeto de lei 13/2020, que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Autógrafo número 2119 de 2020, de 11 de maio de 2020. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, relativa à data base do mês de maio de 2020 e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar com outra redação o projeto de lei número 13 de 2020, de autoria do Executivo, a saber, artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais do município de Alumínio, que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, majorados em 4,46%, em conformidade ao artigo 1º da Lei Municipal número 738, de 25 de junho de 2003. Artigo 2º, o disposto no artigo 1º desta lei refere-se à data base de 1º de maio de 2020. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias orçamentárias suplementadas, se necessário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2020. Câmara Municipal de Alumínio, 11 de maio de 2020, Eduardo Jesus de Melo, presidente. Enivaldo, primeiro secretário. Coloco em discussão a redação final. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofetti. Redação final ao projeto de lei 13/2020 segue aprovado por 8 votos. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.